Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como calcular a energia total de um sistema de partículas. Tudo bem? Me acompanha. Imagina que quando eu falo sistema de partículas, isso pode representar duas coisas bem diferentes, tá? Pode tanto representar um certo corpo, tudo bem? Um corpo rígido, por exemplo, que tem um movimento que pode ser descrito de maneira geral como uma translação, tá? Composta com uma rotação. Ou seja, posso imaginar que existe um centro de massa, ou qualquer outro ponto, tudo bem? Que viaja com determinada velocidade de translação. Tá? E eu vou adicionar essa translação uma velocidade angular, uma rotação em torno de determinado ponto. Tudo bem? Então, em sistema de partículas, você imaginar esse corpo como sendo um composto aqui de vários pedacinhos, certo? Eu posso imaginar meu sistema de partículas como sendo esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho, esse outro, e por aí vai, alguns pedacinhos azuis, algum pedacinho que você pode pintar de outra cor, certo? De verde, vamos colocar aqui, cinza, acabou ficando, tá bom? Então você tem um conjunto de partículas, né, que são simplesmente partes pequenas de um corpo rígido, tudo bem? Então, quando eu falo sistema de partículas, pode tanto representar esse um corpo extenso, tá, com um movimento de rotação e translação, tanto como um sistema de partículas independentes, tá, um conjunto de corpúsculos, tá, que eu nomeei aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, um mol de partículas, como você preferir. Tudo bem? Então, como a gente calcula a energia total de um sistema de partículas como esse ou como aquele? Então, basicamente, a gente vai escrever esse sistema como sendo simplesmente uma soma das energias de cada partícula dessa, então partícula I, certo? Então a gente tem aqui um certo Izinho, né, que vai de 1 até o número de partículas que a gente teria, certo? No caso de um corpo extenso, tá, onde a gente tem uma distribuição contínua de massa, né, você trocaria naturalmente esse somatório, que é uma soma discreta, por uma integral. Tá? Basicamente, esse mi vai virar um dm e esse somatório vai virar um integral e basicamente não tem nenhuma grande consequência interessante para o nosso raciocínio que a gente vai apresentar nesse sistema. Tá bom? Então, seja um sistema contínuo ou discreto, primeira ou a segunda situação, basicamente para a gente pouco importa. Tudo bem? No geral, o que acontece? Quando a gente faz somatório, principalmente como no primeiro caso, né, a gente não descreve esse movimento como uma soma de cada partezinha somada, tá? Então, no geral, a gente gostaria de ter um certo resultado mais simples de ser calculado, tá? Por exemplo, a gente vai escrever de maneira geral essa energia total como uma energia, certo? Do movimento do centro de massa, tá? Vou fazer um quadrado aqui. Essa energia está sendo a energia do centro de massa, que é essa primeira componente, certo? Mais uma energia relativa ao centro de massa, tá? Ou seja, qual a energia que o centro de massa enxerga, tudo bem? Então a gente pode quebrar a energia total desse sistema de partículas, o primeiro ou o segundo, tá? Como sendo essas duas parcelas, tá? O que é uma coisa bem interessante. Em particular, no caso de corpos rígidos, a gente vai acabar sempre fazendo esse primeiro termo ser a energia de translação do centro de massa, tudo bem? E essa energia que o centro de massa enxerga acaba sendo a energia de rotação com respeito ao centro de massa, tudo bem? Então esse teorema ele é muito útil, principalmente quando você vai investigar movimentos de corpos rígidos, tudo bem? Então vamos demonstrar aqui esse resultado, como eu falei, é um teorema, tudo bem? Basicamente, para demonstrar isso, a gente vai partir desse lado esquerdo e vai chegar até o lado direito, tudo bem? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Primeiramente, a gente vai usar uma ideia de composição de velocidades. Vamos lá, composição de velocidades. Tudo bem? Ou seja, a gente está, a princípio, trabalhando num referencial qualquer, no qual a gente mede essas velocidades VIs para cada partícula I. Tudo bem?
E eu tenho que fazer uma mudança de referencial desse referencial genérico para o referencial do centro de massa. Perfeito. Então, em termos... vamos tirar isso aqui, certo? Então, em termos vetoriais, o que nós vamos querer fazer? A gente vai querer escrever essa velocidade VI genérica como sendo a soma de uma velocidade do centro de massa mais uma velocidade da partícula I, tudo bem? Com respeito ao centro de massa. Então, tudo que tem 100 linha, eu estou calculando ela com respeito ao referencial do laboratório. Tudo que tem linha, eu faço com respeito ao centro de massa. Né? Então, quando eu escrevo esse E', na verdade, eu me refiro à energia cinética, energia E', com respeito ao centro de massa, ao referencial do centro de massa. Perfeito? Então, a composição de velocidades de Galileu nos fornece essa expressão aqui de cima. E para eu calcular a velocidade, eu tenho que calcular esse VI ao quadrado. Tá? Então, esse VI ao quadrado basicamente vai ser, olha só, VI escalar VI. Vou fazer um produto vetorial de VI com ele mesmo, elevar ao quadrado. Cada parcela dessa aqui vai virar um VCM, VI linha, escalar VCM mais VI linha. Tudo bem? Então, estou pegando aqui o meu VI elevando ao quadrado. E agora vamos fazer uma distribuição. Fazendo essa distribuição, nós temos que isso aqui vai dar o meu V do centro de massa ao quadrado. Tá? Eu vou ter 2 vezes VCM escalar VI linha mais o meu VI linha ao quadrado. Tudo bem? Então, quando eu levo ao quadrado, uma vez que o produto escalar ele tem comutatividade, basicamente eu posso pegar como se fosse um A mais B elevado ao quadrado. Tá? Aqui no meio, só tenho que tomar cuidado para aparecer o produto escalar. Tudo bem? E a energia total vai ser o somatório disso aplicado a todas as partículas. Então, cálculo da energia total. Meu ET vai ser um somatório, tá? De MI sobre 2. Vamos lá, um somatório em I. MI sobre 2. Aqui o 1 vai de 1 até N. O meu VI ao quadrado eu posso escrever como sendo essa expressão de cima. VCM ao quadrado mais 2VCM VI' mais VI' ao quadrado. Tudo bem? Então, nós temos aqui essa expressão toda, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai quebrar essa expressão aqui em 3 somatórios distintos, tudo bem? Então, e cada um deles vai ter um significado interessante. Então, vamos lá. Primeiro somatório com o V do centro de massa ao quadrado. Agora perceba que a velocidade do centro de massa, né, à medida que eu vou variando, vou somando em todas as partículas, ele é uma constante. Tudo bem? Ou seja, eu posso colocá-lo em evidência. Tá? Então, esse primeiro termo vai ficar um somatório de 1 até M de MI vezes o V do centro de massa ao quadrado sobre 2. O primeiro termo é esse. Eu vou fazer, já fiz esse cara aqui. Tá? Vou fazer o terceiro, tá? Que também é mais fácil de escrever. Nesse caso, a gente não tem nada constante. Então, a gente teria aqui um somatório das partículas vão de 1 até N, MI, VI' ao quadrado sobre 2. Esse aqui é o nosso segundo termo. Faltou o terceiro, que vai ser aqui no meio, tá bom? Então, o que aparece? A gente tem 2 corta com 2, tá? O V do centro de massa posso colocar em evidência, tá? E a gente vai pegar esse MI com o VI', tá? Então, a gente vai ter um V do centro de massa, vamos colocar aqui em preto, escalar, tá? 2 cancela com 2, vou colocar aqui um somatório de I igual a 1 até o número de partículas, MI, VI'.
Tudo bem? Então, basicamente, a gente reorganiza aquele somatório lá de cima em 3 partes. Tudo bem? E aí vamos interpretar e desenvolver cada uma delas, tá bom? As duas primeiras, como eu falei, são as mais fáceis, certo? Então, percebam uma coisa. Quando a gente tem esse somatóriozinho aqui, basicamente o somatório só se aplica a essa massa. O somatório das massas I, basicamente vai dar a massa total do meu sistema. Essa parcela aqui que eu estou somando de partícula a partícula, basicamente isso é a energia cinética dessa partícula aí com respeito ao centro de massa. É a massa dela, velocidade VI dela com respeito ao centro de massa, a linhazinha, sobre 2. Ou seja, essa segunda parte basicamente é o meu E', tá? E quando eu tenho essa massa total, V do centro de massa sobre 2, eu tenho a energia do centro de massa. Ou seja, basicamente essas duas parcelas aqui de cima dessa linha superior, elas são basicamente a energia do meu centro de massa com respeito ao referencial do laboratório, mais a energia do sistema com respeito ao centro de massa. Então já fiz aparecer, só nessa decomposição, essas duas parcelas. Como eu não tenho nada aqui, basicamente nós temos que demonstrar que essa terceira parcela é nula. Tudo bem? Então, deixa eu desenvolver um pouquinho mais para ficar claro para todo mundo. Aqui a gente vai ter a massa total, V do centro de massa sobre 2, mais um somatóriozinho, MI, V' ao quadrado sobre 2, certo? E, para aproveitar essa outra linha, basicamente, olha só. O que a gente consegue escrever como essa quantidade? Olha só. Esse MV flecha, né? Isso aqui basicamente é um certo momento, tá? Então, o momento da partícula I no referencial do centro de massa. Perfeito? Porém, o que acontece? No referencial do centro de massa, ele é o centro que concentra todo o momento linear do sistema. Tudo bem? Portanto, né, quando eu somo todas essas coisas, tá? A gente pode relacionar isso aqui com esse somatório de mv como sendo uma velocidade do centro de massa. Tudo bem? Então a gente pode escrever isso aqui como sendo um v do centro de massa que multiplica a massa total do sistema V vezes a velocidade do centro de massa com respeito ao centro de massa. Ou seja, se isso aqui fosse um somatório, tá, das massas vezes as velocidades, isso aqui daria massa vezes a velocidade do centro de massa. Como está no referencial do centro de massa, que ganha essa linha, a gente tem essa linha aqui também. Ou seja, pelo fato do centro de massa ser o referencial do momento linear total nulo, isso aí é o mesmo que dizer que a velocidade do centro de massa com relação a ele mesmo é zero. E, portanto, isso aqui vale zero. Perfeito? Vetor nulo, zero flecha. Tá? E, portanto, essa terceira parcela é nula. E, consequentemente, você tem que a nossa energia total, que era o que a gente queria calcular, será mv do centro de massa sobre 2, ou seja, a energia do centro de massa, mais, que é esse termo aqui, mais meu segundo termo, que vai ser a minha energia, energia com respeito ao centro de massa. Tudo bem? E essa aqui é a nossa energia mecânica total do meu sistema de partículas. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, nós demonstramos aqui, portanto, que essa energia mecânica total você sempre pode quebrar em duas parcelas. Uma energia do movimento do centro de massa e uma energia com respeito ao centro de massa. Tá? Então, de uma maneira geral, você tem que, nesse primeiro caso aqui de corpos rígidos, esse teorema permite com que você possa escrever que a energia total de um corpo ela possa ser m v do centro de massa sobre 2, ou seja, energia cinética de translação, mais um I do centro de massa, ômega sobre 2. Tudo bem? Então,
Basicamente, isso aí é uma expressão que particulariza essa relação anterior por um caso qualquer para o caso de um movimento de um corpo, tá? Que tem uma translação e uma rotação. Isso aqui é um resultado muito importante quando você vai para a mecânica de corpos rígidos. Tudo bem? E essa aí foi então a demonstração de por que você pode usar essa expressão, essa decomposição, que se você pensar bem, ela não é nem um pouco óbvia. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. É um prazer poder conversar sobre física com você. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais.